Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É bom demais estar aqui na Canção Nova, passar no Santuário do Pai, visitar a Mãe Rainha aqui, onde a gente reza o terço, conseguir conversar. Se é tão bom estar aqui, como nós sabemos, a Canção Nova é um território eucarístico. É casa de misericórdia, é casa de Maria, é um lugar onde Deus se manifesta no poder do Espírito Santo. É uma verdade. Eu posso ser testemunha dessa grandeza do território da Canção Nova, da força do carisma Canção Nova. Eu estava aqui rezando com a Ana e lembrando, nós entramos juntas e permanecemos pela força deste Espírito Santo. Nós entramos em 2001. Meados de 2001, e assim, porque o Espírito Santo nos chamou, assim permanecemos também, sendo guiados e conduzidas na força desse carisma Canção Nova, no poder do Espírito Santo, que faz nova todas as coisas. Estamos vivendo isso neste tempo pascal, mais que tudo, sendo convidado, nós enquanto igreja, que vivemos há poucos dias atrás, a paixão de nosso Senhor, o evento, o momento mais especial da nossa fé. O primeiro domingo após a Páscoa, a igreja institui a festa da Divina Misericórdia e iniciamos aquela preparação que Jesus pediu. Que os discípulos não se afastassem daquela cidade, não se afastassem de Jerusalém, porque ele ainda estaria ensinando, até que o Espírito prometido do Pai fosse derramado para que se cumprisse a missão dos discípulos e, portanto, a missão da igreja, que era o quê? Anunciar, testemunhar esta força avassaladora que o Espírito Santo é na vida das pessoas, como fora na vida deles. E é na nossa vida, foi na sua que está em casa, na sua que está aqui. Nós que um dia experimentamos, tivemos um encontro pessoal com Jesus, as nossas vidas mudaram, sim ou não? Alguma coisa mudou, não mudou? Mudamos o nosso comportamento, mudei minha roupa, mudei o comportamento, mudei a minha visão de mundo, das situações. Porque quando Jesus entra na nossa vida, as coisas não ficam iguais. Olha o que Jesus fez na vida dos discípulos e daqueles todos personagens do Evangelho. Olha o que Jesus, porque Jesus é Deus, olha o que Deus fez na história das Sagradas Escrituras. Olha o que Deus fez na vida de Abraão, de Moisés. E nós sabemos também o que o Espírito do mundo faz quando nos afastamos do Espírito de Deus. Sabemos ou não sabemos o que o pecado pode destruir? Vemos, tocamos, ouvimos, temos do nosso lado, temos em nossa casa as realidades quando nos afastamos de Deus. Então eu bendigo ao Senhor pela Canção Nova e por essa comunidade carismática, este carisma que o Padre Jonas diz que é para os tempos presentes na igreja. O Padre Jonas fala de uma experiência, a Canção Nova existe há 40 anos. Você tem vivido, você que conhece a Canção Nova, tem experimentado neste tempo da nossa programação essa festa, esses 40 anos que completamos em fevereiro. O Padre Jonas fez uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo nos anos 70. E no ano de 1970, quando a renovação carismática chegou no Brasil, em 71 o Padre Jonas fez seu encontro. E de lá para cá, o Padre Jonas foi considerado, e nós também o temos, como esse Mister Pentecostes, esse homem cheio do Espírito Santo. É ou não é verdade? Estou mentindo aqui? Quando a gente pensa no Padre Jonas, a gente pensa no homem cheio do Espírito Santo. E às vezes a gente olha para o padre assim, eu quero ter esse mesmo ardor até os meus 80 anos ou até a vinda de Jesus em minha vida. Ter este mesmo ardor que o nosso fundador. E nós sabemos que o Padre Jonas, para nós, Igreja do Brasil, igreja sob esse sopro do Espírito Santo, é uma referência. Para nós que entramos há quase 17 anos atrás, eu quero dizer que o meu coração tem o mesmo ardor daquele dia, um pouco mais amadurecido, sim, mas não menos criança,
não menos abandonado nas mãos de Deus, nas mãos deste Senhor, porque eu acredito no bem. E quando eu me vejo um pouco afastada dessa força do Espírito Santo, deste encontro maravilhoso e transformador, eu vejo como a minha vida vai ficando e como eu estou muito mais suscetível ao pecado. E aí, qual é o processo que a gente tem que fazer o tempo inteiro? Retomar a nossa vida no Espírito, retomar o primeiro amor, recomeçar sempre e bebendo como uma criança, ou bebendo como alguém que sente. Você sente sede todo dia, sim ou não? Eu sinto sede todo dia. Você tem vontade de comer todo dia? Tem. Infelizmente, às vezes a gente se depara com a realidade brasileira, que nem todo mundo tem o pão nosso de cada dia, como eu e você temos. Louvado seja Deus pelo nosso pão. Mas mesmo quem não tem, sente ou não sente fome? Sente. Sente fome, sente sede. Se você não toma água e se você não se alimenta, você fica de pé? O que é que vai dando na gente? Fraqueza. Vamos ficando fracos, suscetíveis às doenças, abaixa a nossa imunidade, podemos pegar uma doença bastante grave e chegarmos até a morte. Quando nós não nos alimentamos, quando nós não conseguimos tomar água, e aí a gente até consegue ficar sem se alimentar, acho que 1, 2, 3 dias. Sem tomar água, conseguimos suportar a vida alguns dias. Mas na segunda semana, tanta água quanto a comida começa a fazer falta, é grave, a ponto da gente de ir perdendo a dignidade. Em situações de risco, bebe-se até a própria urina e come-se até as carnes humanas. Nós já vimos isso em realidades de acidentes no meio do deserto. É o instinto de sobrevivência. Meus amados irmãos, como acontece com a nossa carne, acontece com o nosso espírito, sim ou não? Se você deixa de rezar, se você deixa de comungar da Eucaristia, de ir à Santa Missa, se você deixa de se confessar, se você deixa de participar da vida no Espírito, o que é que acontece com a sua alma? O que é que acontece com a sua mente? O que é que acontece com a sua fé? Vai enfraquecendo. A Canção Nova, ela existe, e desde a sua fundação, o Padre Jonas nos garante, nos mostra, e nós somos testemunhas, de que ela vive desde a sua fundação, essa experiência de anunciar o Evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo. Sempre você bebeu, e o Padre Jonas foi muito criticado e perseguido, porque utilizava-se dos dons do Espírito Santo em toda a programação, nos encontros, aqui neste lugar, em outros pontos, quando ainda tinha capelinha de sapé. Em cada lugar que a Canção Nova realiza um encontro para a experiência com Deus, o uso dos dons. Essa manifestação dos carismas, sempre, desde a sua fundação. A Canção Nova é carismática. Nós nascemos da renovação carismática católica, deste sopro, desta corrente de graça, como diz o Papa Francisco. Nós nascemos disso. Não quer dizer que todos vocês, ou que até mesmo eu fiz uma experiência com o amor de Deus, não foi na renovação carismática, mas foi dentro da renovação carismática que toda a minha vida, dentro dessa experiência do carisma, do poder, do derramamento do Espírito Santo, que as coisas concretamente começaram-se a mudar em minha vida. E a gente vai saindo de uma vida de uma mentalidade velha para uma mentalidade nova, para um jeito novo de ser dentro de casa, no trabalho. O nosso comportamento muda, é evidente. Eu fiz a experiência com o amor de Deus quando descobri que Deus me amava como pessoa, do jeito que eu era. Em uma pastoral, em uma casa de retiro, numa tarde de oração, que eu era obra-prima do amor de Deus, porque o que convence o coração do homem é o amor de Deus. E é por isso que os carismas, eles são necessários, sabe por quê? Porque o carisma é fruto, é sopro do Espírito Santo,
derramado por Jesus para todos nós. E o Espírito Santo é o amor que convence o nosso coração a respeito da verdade. Por isso é o amor que transforma, porque Deus é amor e porque o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito Criador, que convence o meu e o seu coração a respeito deste amor, que esses dias nós renovamos e que esses dias nós dizemos: eu creio nesse amor. Esse amor e esta entrega total de Jesus na cruz. Retomar o nosso ser carismático é retomar a nossa experiência com este amor que tudo restaura, que tudo cura, que tudo liberta. É retomar o nosso encontro pessoal com Jesus, a fé neste nome que está acima de todo nome. A fé nesta misericórdia que ultrapassa as minhas misérias. Retomar o nosso ser carismático é redescobrir as fontes verdadeiras da vida nova. É redescobrir o sentido da vida, que quem nos dá é Jesus em seu Santo Espírito. E quando nos afastamos desta vida nova, a vida velha automaticamente vem se apossando de novo de nós. Se você tinha conseguido vencer o egoísmo, vai ficando de novo egoísta. Se você conseguia perdoar com um pouco mais de facilidade, vai ficando mais endurecido. Se você partilhava, você agora começa a olhar para si próprio. E olha que o nosso mundo hoje é mais egoísta do que nunca. Na agonia, o meu primeiro. É o meu primeiro, é o meu banco, é a minha cadeira. Às vezes aqui na Canção Nova a gente vê tanta coisa engraçada, para não dizer feia, viu? Nos grandes acampamentos, ninguém quer nem saber o que você vai chegar, que horas você vai chegar, já está tudo marcado as cadeirinhas ali. Isso dá uma confusão. Mas aqui estamos ficando egoístas de novo. E vamos ficando invejosos, e vamos ficando avarentos, e vamos ficando permissivos, e vamos achando que está tudo normal, porque é uma cultura de afastamento do nosso coração de Deus, porque o nosso coração vazio das coisas sobrenaturais vai ficando cheio das coisas humanas, do consumismo, dos vícios, das coisas. Nós vamos coisificando o nosso coração. Amados irmãos, é urgente o tempo da graça, é urgente o tempo do Espírito Santo. Ai de nós distante de Deus. Eu já disse uma outra vez aqui, pregando, que nós distante de Deus somos piores que animais irracionais, porque vamos nos tornando tão instintivos, vamos nos tornando vamos agindo de forma tão instintiva, porque animal age por instinto, e vamos inflamando o nosso universo de violência, de coisas terríveis, de guerras. O sentido da guerra é o quê? Poder. Então o homem mata o homem oprime o homem e nem imagina o que está fazendo. O estado de riqueza, o isolamento lá na sua condição social não faz com que ele pense que pode partilhar com quem está na rua e não tem nada. O frio está começando. Então nós vamos nos tornando instintivamente animalescos. Isso é triste, mas à medida que nos aproximamos das coisas que nos traz sentido, e eu vou dizer que o sentido do mundo é Deus. O Senhor, quando entrou na história, Ele mudou o curso da história. O Espírito Santo, este Espírito Criador, este Espírito da graça, esse Espírito da verdade, Ele age no mundo desde sempre. Nós vemos no livro do Gênesis que o Espírito agia e pairava sobre as águas. O Espírito que criou, quando Deus disse: faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça-se as águas, forme-se a terra, forme-se a fauna, a flora. O Espírito foi dando forma à criação.
O Espírito atua na história desde todo sempre. Quando o homem quer se emancipar de Deus, ele entra em desequilíbrio e toda a história da humanidade fica desequilibrada. Foi assim que entrou o pecado e assim continua a operar o pecado quando ainda os nossos corações estão afastados de Deus. Este Espírito Santo que foi derramado do coração aberto de Jesus na cruz, para muitos parecia um ato de violência e foi. Mas para nós que cremos, este ato de violência era a riqueza de um Deus amigo, que deu-se por inteiro e venceu a força da morte, venceu a escuridão, venceu o ódio do homem, venceu o pecado para nos devolver o sentido das coisas de novo. E aí, a partir deste evento extraordinário da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a nova vida começa a operar. Não nos enganemos que desde que Cristo desceu, encarnou-se pelo seio da Virgem Maria, a nova humanidade começou a ser gerada, porque o Espírito da criação é o Espírito que sai do coração de Jesus Cristo, o Espírito prometido. E desde aqueles dias até os dias de hoje, a nova criação está sendo moldada. Essa nova criação sou eu e você. Essa nova criação que age neste lindo mistério de amor precisa cada dia tomar forma, porque o mundo novo só vai acontecer em sua plenitude quando Deus, sua plenitude, o centro de todas as coisas. E para isso, como dependeu dos apóstolos para chegar até nós, e porque chegou até nós esta riqueza, este tratado de amor, este pacto, esta aliança, porque chegou até nós e nos inflama, porque foi verdadeiro, e porque aqueles meninos entenderam, e ainda que sem entender, quando o Espírito veio, Jesus fala no Evangelho de João, quando o Espírito Santo vier, ele vai esclarecer o coração de vocês das coisas que vocês não entendem. E depois daqueles 40 dias, e depois daqueles 50 dias, o Espírito veio, e aí eles entenderam todas as coisas. Eles entenderam que o seu Deus era o mesmo, que de fato Ele era o Verbo que atuava desde toda a criação, e que precisou, naquele determinado tempo da história, entrar na vida do ser humano para devolver de novo um novo sentido. E esse novo sentido se estende até hoje porque foi verdade. E depende de nós, dessa nossa nova experiência. Por isso que é preciso que nós a cada instante retomemos o primeiro amor. Porque os apóstolos, eles, invadidos daquele Espírito Santo, anunciaram Jesus aos confins da terra. Cumpriram a promessa, cumpriram a profecia. E nós, enquanto Canção Nova, nós, enquanto brasileiros católicos, nós, enquanto renovação carismática, precisamos renovar a todo instante essa experiência com este Deus Espírito, com este Deus crucificado, com a face do Pai em Jesus Cristo. Nós precisamos renovar a nossa experiência para que essa força verdadeira alcance os outros que ainda precisam ser alcançados, para que a plenitude do novo homem, da nova terra, do novo céu aconteça, por todas as gerações que dependem de nós. Tem um povo lá na sua casa que dependem deste Cristo vivo, como depende do Cristo vivo em minha vida. O mundo carece desses testemunhos, carece de uma constante retomada. A Canção Nova carece de uma constante retomada, porque o Espírito Santo, que é sede de Deus, continua a operar. Nós vimos, aqui estava lotado esse final de semana, com a festa da misericórdia, que é a festa nossa, porque a misericórdia vai salvar o mundo, porque a misericórdia é Jesus, e Jesus já deu-se inteiro, e Jesus já salvou, e é essa misericórdia que continua salvando. E daqui a pouco é o encontro das mães que oram pelos filhos, de mulheres que se encontraram com o Espírito e entenderam que é o Espírito que traz nova, que faz nova todas as coisas, que pode resgatar e salvar os seus filhos de todas as realidades cruéis
que o pecado pode operar. E daqui a pouco nós vamos ter o encontro das famílias, e daqui a pouco as mulheres e homens de Pentecostes, e daqui a pouco uma nova quinta-feira de adoração, e toda uma programação voltada para anunciar esta verdade, este Cristo, que opera tudo em todos, e que no poder do Espírito faz nova todas as coisas. Eu não posso dizer que nós estamos no tempo do Espírito, que o Novo Testamento, a revelação de Jesus Cristo era o tempo de Jesus, nem que o Antigo Testamento era o tempo da ação do Pai. Porque sendo Deus três em um, no tempo do Pai, do Filho e do Espírito é o tempo sempre e constante da Trindade. É o tempo eterno, é Deus que opera no tempo, seja antes, seja na revelação, ou seja em agora, no tempo da igreja, onde a Trindade, pelo poder do Espírito Santo, este amor que saiu do coração de Jesus, este amor que tirou os discípulos daquele quarto, daquele lugar onde eles estavam reunidos, é este amor que movimenta o nosso coração, é este amor que nos impele aí aos recantos dessa terra, que nos impele a dizer e a testemunhar em qualquer circunstância, como diz São Paulo, oportuna ou inoportunamente, anunciar Cristo vivo, Cristo operante no meio de nós, Cristo sentido, Cristo esperança, Cristo fé. É este Espírito Santo que, entrando em nossos corações, transforma todas as coisas. No livro dos Atos dos Apóstolos, você está com a Bíblia aí? Abra aí Atos 1. No livro do Atos dos Apóstolos, logo após os episódios da paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma promessa. Ele faz a promessa, ele pede para que seus discípulos não se afastassem de Jerusalém. Ele continua utilizando daqueles tantos episódios. Ele aparece depois de ressurreto, ele aparece várias vezes para os seus discípulos. Como apareceu para Tomé, e Tomé pediu que tocasse as suas chagas para que ele tivesse... Jesus pediu que Tomé tocasse as suas chagas para ter certeza que ele havia ressuscitado. E os discípulos ainda assim, naqueles primeiros dias, duvidavam. Ô Senhor, então é agora que o Senhor vai transformar todas as coisas e vai nos livrar do Império Romano, vai restaurar Israel. E Jesus dizia: meu filho, você ainda não entendeu, não foi? Então fica aqui mais um períodozinho que eu vou explicar. Fica aqui mais um tiquinho de dias, vai, para eu explicar bem direitinho para você. Vem aqui para a Canção Nova que nós explica. Explica, porque às vezes a gente quer as coisas imediatas e do nosso jeito, quer que Deus conserte e faça exatamente como a gente quer. E a gente não entende que o projeto dele é maior do que o nosso. Queira trocar o seu projeto pelo de Deus, que o que Deus tem, diz as Sagradas Escrituras, é mais profundo, é maior, é mais intenso do que aquilo que o coração do homem pode sentir, do que a mente do homem pode alcançar, é maior. Troca o seu pelo de Deus. Aí depois você me diz qual vai ser o resultado. Troca. Troca. Compreende? Aí Jesus disse assim: calma. Eu vou mandar uma coisa melhor para vocês entenderem. Porque 3 anos que eles caminharam com Jesus não foi suficiente. Mas era o tempo que tinha que ser. Era um tempo de metade. Foi 3 anos e alguma coisa. Era um tempo incompleto. Porque o tempo completo é o tempo do Espírito. É um tempo onde o nosso coração se deixa permear pela graça, pelo poder da verdade. E quem iria convencer o coração daqueles homens? O poder da cruz de Cristo, que venceu. Porque é muito difícil compreender às vezes somente pela razão. Quando a gente... O que é que a gente fala? Que o testemunho arrasta. Precisou aqueles discípulos testemunharem a ressurreição de Jesus Cristo, que de fato ele era este Deus, o Messias esperado, o vencedor da morte, para que eles entendessem do que se tratava aquele projeto
que Judas ainda duvidou, por isso traiu. Pedro duvidou, Pedro quis se infiltrar ali. Bento XVI diz que pode ter duas opções: a traição de Pedro, ele negar para estar junto, ou negar porque na sua fraqueza não teve coragem de ser preso de fato pelo nome de Jesus. Eles caem, nós caímos. E olha que muito mais que Pedro, Tiago, João e Judas, nós compreendemos quem de fato era Jesus Cristo. Hoje nós compreendemos, nós temos a igreja, nós temos os testemunhos deles, nós temos as Sagradas Escrituras, que é verídico, que é real. Há um tempo atrás, na época dos existencialistas, racionalistas, em pleno iluminismo, quando a igreja sofreu um dos seus piores combates, lá pelo século XIV, a igreja teve seus escritos colocados em dúvida. Muitos pensadores iluministas, Voltaire, tem outro que eu acabei de esquecer agora, Randá, eles colocaram em xeque e duvidaram da veracidade dos evangelhos. E a igreja entrou em crise. Imagina o mundo cristão entrou em crise, o abalo, e mais as coisas erradas que a gente fazia, né? Distorcendo as indulgências, distorcendo o perdão dos pecados, distorcendo tantas coisas. Aí coloca em xeque: quem disse que o evangelho é veracidade? Quem disse que o evangelho contém a verdade? Vamos duvidar. E na dúvida pode 1000 coisas acontecer. A nossa fé se enfraquece. Quando você não tem certeza de que Deus te ama, você abandona a confiança. Quando você não tem certeza de que o que você segue é a verdade, em cima do muro 1000 coisas vai te pegando, e qualquer outro vento de vã doutrina te arrasta. Mas foram estudos de aproximadamente 50 anos, quando eles tiveram que reconhecer. Às vezes a dúvida serve para proclamar mais forte o nome de Jesus. A igreja não tem medo das dúvidas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Na hora certa, a verdade vai vir. E quando a mentira parece que está vencendo, a verdade arrasta muito mais pessoas. E aqueles homens que duvidaram do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua veracidade, tiveram que proclamar para todo mundo conhecido a autenticidade dos escritos. E aí aquele povo que havia se arrastado, perdido a fé por uma quantidade menor de pessoas, uma quantidade maior, quando eles afirmaram, aderiram ao cristianismo, por ter certeza, cientificamente provado, que os escritos eram de verdade. Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito da verdade. É a nossa fé. Não tenha medo, não tenha dúvida. É para este lugar que nós temos que voltar sempre. Na dúvida, procure o Espírito da verdade. No desespero das coisas que a gente tem, que sim, quantas vezes nós somos tentados a perder a confiança no Senhor. Quantas vezes nós quisemos desistir por causa, meu Deus, parece que quando eu busquei a igreja eu fiquei mais difícil. A tentação é maior, o desafio é mais exigente. Claro, vai ser mais exigente. Quando você está no mundo, você está no mundo de Satanás. Quando você vem para as coisas de Deus e quer mudar de vida, Ele não quer que você esteja aqui. Ele vai perseguir quem está do lado dele. Ele vai perseguir quem está do lado daquele que ele considera como inimigo. Então tenha paciência. Na prova, fé. Permaneça firme na fé. Permaneça firme no poder do Espírito, com os carismas, com os dons, com a fé. A fé é dom, a fé é carisma. Permaneça na esperança, a esperança é dom, é carisma de Deus. Permaneça no amor, é a maior de todas as virtudes, porque o amor é Deus todo operando em nós. Permaneça ali, ó, e todos os ventos vão se aquietar, e você vai ter a luz certa, porque o Espírito Santo dá luz da luz, como nós proclamamos no credo,
Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro. Esse Deus, essa luz vai brilhar e você vai saber que caminho seguir. Essa verdade vai prevalecer e todas as outras coisas caem, porque a verdade não precisa de defesa. A igreja não se defendeu, a igreja abriu todos os seus escritos. Pegue até hoje. Não está no Vaticano os livros oficiais, as cópias primeiras dos evangelhos, não. Está em diversas universidades espalhadas pelo mundo. Não está. A igreja tem alguns escritos do Novo Testamento. Alguns estão no Vaticano. 90% dos escritos verdadeiros estão nas maiores universidades do mundo. Não tá, a igreja não tem medo da dúvida. Porque na igreja está o Espírito da... E o que é que você quer? Ele é o caminho? O que é que você quer? Eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. E eu quero o Pai. Amadas irmãs, quando eu disse para você abrir, irmãos queridos, no livro dos Atos dos Apóstolos, era para que a gente entendesse que aquilo que Jesus promete nos evangelhos de João, no evangelho de São João, em todos os evangelhos, mas precisamente ele fala naquele momento onde ele dá as últimas instruções aos discípulos, no evangelho de João 15, evangelho de João capítulo 16, ele vai lá dizer: quando o Espírito da verdade vier, vos ensinará todas as coisas. Eu preciso ir para que o defensor venha. Não tem essas palavras. Você não ouviu tudo isso na Semana Santa? Nós não ouvimos? Esses trechos são fortes e verdadeiros. Preste atenção. Porque o Espírito da verdade tinha que vir para nos fortalecer diante de todas as mentiras que nós íamos combater neste mundo. Para nos fortalecer diante de todas, nos orientar diante de todas as mentiras e das inverdades. Na escuridão dos medos, do terror, da violência, das opressões que nós iríamos passar. O que sustentou os discípulos foi a confiança neste Espírito da verdade prometido. Foi aquilo que eles experimentaram em Pentecostes e nós experimentaremos. Ali nasce a nova criação. Bento 16 vai dizer que a igreja é perfeita, é completa. Porque naquele bendito Pentecostes, que ele diz assim, Evangelho não, Atos, porque o Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, então a gente tem eu pelo menos tenho essa dificuldade, às vezes, querer achar que o Atos dos Apóstolos é Evangelho. Em Atos 1, versículo 5, Jesus diz o seguinte, metade do 4 ao 5: não vos afastei de Jerusalém, espere a promessa que ele já estava anunciando no Evangelho de João. Continua aqui no livro do Atos dos Apóstolos e diz: olha, João Batista batizou com água, eu vou batizar vocês dentro de poucos dias no Espírito. No Espírito. Aí, versículo 8, Atos 1:8: mas recebereis o poder do Espírito, o poder, a força. Essa palavra poder é para designar ação, que é profundo, que é forte. Vocês vão receber uma força nunca antes derramada no coração do ser humano. E serão, para que vocês sejam, para serdes as minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Samaria e até os confins do universo. Os confins do universo somos nós. Chegou até os confins do universo. Chegou até nós o quê? O poder do Espírito Santo, o poder do amor, o poder da salvação de Jesus Cristo, o poder da verdade, o poder da luz. Não nos afastemos disso. Brasil, volta para perto desta luz e experimentará a riqueza, o poder transformador que a fé no nome de Jesus pode fazer em nosso país. A começar de você. Fez na minha casa,
pode fazer na sua. E o Brasil é feito de pequenas famílias, de pequenas cidades, de pequenas comunidades. Que o poder de não nos afastemos desse, retomemos esse poder. Mas que precisa saber que poder é esse o poder que nós estamos falando. E aí, nós já estamos finalizando. O que é que acontece? Eles estavam todos perseverantes naquele lugar que Jesus pediu. Todos perseveraram na oração com algumas mulheres, com a Virgem Maria que estavam ali. E em Atos 2, 1, 2 e 3 e 4, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos esta explosão do poder de Deus. O Espírito Santo invade aquele lugar, e Jesus sopra sobre aqueles que estavam reunidos com a Virgem Maria, e sobre eles repousam as suas línguas de fogo, sobre eles repousa aquele vento impetuoso, e de repente todos daquele lugar estavam cheios deste amor e desta verdade que convenceu o coração deles de todas as coisas. Abriu a inteligência, abriu as emoções, abriu a coragem e enviou aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres aos confins do universo. E a igreja, desde a sua fundação, ela é universal, ela abrange a todos. Jesus já falava dos confins do universo ali naquele dia. Jesus já falava de que o poder dele era para alcançar todos, desde a fundação da igreja. A igreja não nasceu de uma filosofia, a igreja não nasceu de um pensamento, a igreja nasceu da onde? Do poder de Deus, que é santo, santo, santo. A igreja nasceu desse lugar. É daqui o Pentecostes. E ali eles falaram todas as línguas. Não é mais Babel, é a unidade. E a unidade em Jesus, a unidade no poder do Espírito, é ali. E aqueles povos todos, quando São Pedro prega e escutam eles falar, aqueles povos, medos, asiáticos, e vai dizendo todas aquelas cidades do mundo conhecido, para dizer que desde a fundação a igreja alcança todo mundo. O Espírito foi derramado para todos e todos ficaram cheios. Quando a gente fica cheio do Espírito Santo, alguém nos segura? Segura? O pecado te segura? Não. A gente pode já ficar em pé. Até cansa falar assim, que eu falo com tanto. Porque quando a gente fica cheio, e o Lúcio vai rezar conosco, a gente fica... Uma das principais coisas que o Espírito Santo causa no nosso coração é um arrependimento. É o desejo de mudança. É a vontade de abandonar as coisas que nos fazem pecar. Quando nós ficamos cheios, São Paulo vai nos lembrar que nem a morte, nem a criatura, nem as profundezas, nada, nem as tribulações pode nos afastar do amor de Deus. O amor de Deus tem um nome, tem uma face, tem uma identidade. O amor de Deus é Jesus Cristo, que derramou sobre nós o Espírito Santo, e todos ficaram cheios dessa força, força que pode transformar o mundo. Quando a gente se afasta dessa força, é preciso retomar. Eu não sei em que momento você está em sua relação com Deus. Eu não sei em que fase você está da sua vida de oração, de intimidade, do seu cristianismo, da sua fé católica. Eu não sei. Está na hora de retomar. Eu preciso retomar. Está na hora da gente de nós nos recolocarmos novamente. Qual é a fé? O que é que eu quero? Você diz, eu quero a verdade, eu quero a luz, eu quero o caminho, eu quero vida. Está na hora da gente se reposicionar. Está na hora de nós permitirmos novamente que o Senhor
faça nova todas as coisas em nossas vidas. Você que está em casa aí, na sua sala, na sua cozinha, na sua cama, ou está no seu ambiente de trabalho ou na roça, aí nos acompanhando por qualquer um desses sistemas, que bênção! Porque a Canção Nova há 40 anos quer ser testemunha do poder do Espírito Santo na vida do povo brasileiro e de todos os que são alcançados por essa evangelização. Está na hora de nós retomarmos. E quem quer retomar, levante as mãos. Eu quero o poder de Deus. Você quer sim ou não? Então diga, porque o poder de Deus é o Espírito Santo agindo e operando em nossos corações. O poder de Deus é Deus agindo em nós. É Deus que sempre quis agir e é Deus que continua agindo. Precisamos de Deus para Deus agir. Estenda suas mãos para o alto e peça essa força. Os discípulos ficaram no mesmo lugar. Nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos em um lugar específico e nós queremos essa força, a força de Pentecostes, a força dos apóstolos, a força dos mártires, a força da verdade, da vida, da luz. Nós queremos para transformar o mundo que começa em nós. Vem Espírito Santo, peça, deseje, vem Espírito Santo, nós te queremos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.